O Falando Nisso Band está no ar. Vacina contra a malária, 4 doses e 80% de eficácia. Após 30 anos de estudo, cientistas da Universidade de Oxford, aqui na Inglaterra, desenvolveram uma vacina para combater a malária. Depois de receber a chancela da Organização Mundial da Saúde ano passado, Gana se tornou o primeiro país no mundo a aprovar o imunizante para crianças de até 3 anos, o principal grupo de risco. Compras no exterior, sem sonegação, preço deve aumentar. A partir de agora, quem gosta de fazer comprinhas nos grandes varejistas asiáticos vai ter que pensar 2 vezes. Sentar de pernas cruzadas, postura traz problemas ao corpo. Não é um grande desafio. Temos apenas que ficar atentos para manter o corpo assim durante o maior tempo possível, sem relaxar. Tem que desconfiar, uma tentativa de golpe a cada 9 segundos. Por isso, é importante desconfiar sempre, principalmente das ofertas generosas anunciadas em redes sociais e jamais clicar em links enviados pelo WhatsApp ou por e-mail. E no estúdio vamos conversar sobre as leis de trânsito e também multas, como evitar. Sexta-feira, dia 14 de abril, Falando Nisso Band começou. Oiê, boa tarde, tudo bem? Tô sozinho hoje, quero a sua companhia, pode ser? Pra gente conversar bastante, o assunto de hoje é interessante para quem dirige e para quem não dirige também, porque acaba influenciando um ao outro, né? Mas olha, a gente sempre começa o programa com aquela mensagem do dia. Tô sozinho por quê? Porque a Águida faz aniversário amanhã, aí hoje ela tá descansando, descanso merecido, um beijo pra linda amiga Águida e também a Ayla, a filhinha dela, que é muito querida também, a gente ama muito. Bom, vamos pensar um pouquinho? Da gente não ter medo do amanhã? Como isso, né? Você vai investir hoje as suas forças em tudo que você puder, tudo. Porque esse é o melhor caminho para o sucesso e também a segurança no dia que vai vir. Então, se a gente faz tudo certinho hoje, se a gente investe hoje, pode ter certeza, a gente planta o bem, colhe o bem, seja onde for, tá bom? Olha, tem kit para você no nosso @Falando Nisso Band, perfil do Instagram. Vou comentar do kit da Polipet e Ortovip. Para você concorrer, você tem que curtir a fotinha oficial que está no Instagram, seguir a Polipet, seguir também a Ortovip e nos comentários você marca 2 amigos por comentários. Dia 28, que é a última sexta do mês, a gente traz o resultado também desse outro sorteio que você pode participar, dessa mala incrível que a Águida está segurando, da Sicredi. Você vai curtir a fotinha oficial, @Falando Nisso Band, vai seguir a Sicredi Vanguarda, marcar 2 amigos por comentários e também aí no dia 28 a gente sorteia, faz os 2 aí sorteios. Boa sorte para você. Tem enquete para você participar no @Falando Nisso Band também, que é o nosso Instagram. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá então, tá? Eu vou tentar espelhar para vocês, mas é perguntinhas para você falar para a gente o que você pensa, dizendo sim ou não. Primeira perguntinha, já levou uma multa de trânsito? Olha que bom! 83% comentando que não. Eu já levei, estou no 17% ali, ó. Acho que é porque hoje eu não participei, teria aumentado acho que 1% pelo menos. Você sabe que é novo nas leis de trânsito? Aí pega um pouquinho mais, né? 67% comentando que não, e é isso, viu, gente? As dúvidas são muitas, por isso que hoje a gente vai receber o Dr. Antônio José Dias Júnior, que é especialista em leis de trânsito, para ajudar a entender o que é novo. Então seja muito bem-vindo, doutor, que é telespectador assíduo nosso, né, doutor? Sim, muito obrigado, Lucas. É um prazer estar aqui de novo. É muito legal ter você aqui. É legal porque o doutor volta e meia faz perguntinhas também, então você em casa tomou multa, quer recorrer, não sabe como fazer, pode mandar perguntinha pra gente pelo WhatsApp, tá bom? 12 99716 4447. Não, esse é falando do Manhã na Band. Põe isso aí. 99716-7989, do Falando Nisso. Doutor, vamos pensar nessas multas de trânsito, porque parece que tem uma coisa nova agora, gente. Que a multa de trânsito, ela pode virar uma advertência. Pelo que eu entendo, a advertência você não paga. É só um pito que você leva ali e não tem um prejuízo, é isso? Desde que o Código de Trânsito Brasileiro entrou em 1997 em vigor, nós tínhamos a condição de transferir uma multa em advertência. Só que isso ficou parado e aí dependia do órgão público ele querer ou não
transformar aquela infração de trânsito na advertência. Na mudança que nós tivemos em 2021, veio e falou assim, não, todas as multas que você tem de 3 pontos ou 4 pontos, aquelas multas leves ou média, elas têm a obrigatoriedade de virar advertência. Com porém, desde que o infrator não tenha nenhuma infração de trânsito nos últimos 12 meses. Nós temos alguns exemplos no estado, por exemplo, de Santa Catarina, que o Detran lá automaticamente já transforma. Então, se você não tem nenhuma pontuação na sua CNH, o Detran próprio vê que a multa é de 3 pontos ou de 4 pontos, que é a multa leve ou média, e transforma em advertência. Daí chega na sua casa, em vez da infração de trânsito para você pagar, chega uma advertência falando, olha, você tomou uma infração de trânsito e eu estou transformando em advertência porque você foi um bom condutor nos últimos 12 meses. Não faça mais isso. Mas e se a pessoa levou advertência nesse 1 ano? Aí se ela comete o mesmo erro ou outro, aí é multa mesmo. Sim, tem um porém nesse caso, Lucas, que é o seguinte, as infrações, elas são contadas quando você pede advertência. Como nós temos vários órgãos autuadores de trânsito, por exemplo, nós temos a Prefeitura de São José dos Campos, a Prefeitura de Taubaté, Caçapava, o Detran do Estado de São Paulo, que cuida da Polícia Militar, então, teoricamente, pela lei, você pode ter cada advertência em cada órgão de trânsito, mas se você usar, aqui em São José dos Campos, por exemplo, eu estava dirigindo sem atenção, que é uma multa leve, e eu transformei essa advertência, essa infração eu já não posso mais ter, porque você já foi advertido que você estava tendo uma infração leve. Ou, por exemplo, uma multa de velocidade, se você excede o limite até 20%, o radar ali é de 60 km por hora e você passou a 66, por exemplo, você também pode transformar em advertência. Então, mas se você pedir de novo dentro dos 12 meses, o órgão público pode falar, não, eu já te adverti uma vez e você continua sendo infrator. Gente, você pode ter, antes tinha aquele uma multa em cada porto, né? Agora você pode ter uma multa em cada cidade. Sim. Que vai virar advertência. Sim. Olha que legal, interessante a gente Desde que não tenha isso. nos últimos 12 meses. Ah, tá, mas aí tem que ser uma pessoa que já tenha comportado. Você tem que juntar o seu extrato de pontuação que você pega no site do Detran e colocar junto com o seu pedido de advertência. Eles eram no começo do ano, 1º de janeiro até o último dia do ano ou não? Não, na verdade o que conta são os últimos 12 meses. Então, assim, se hoje é dia 14 de abril de 2023 eu tomei uma multa vindo para cá, eu tenho que pegar meu prontuário até 14 de abril de 2022. Ah, entendi. Então conta da data da multa, que talvez vire essa advertência. Isso. Fala um pouquinho sobre o Insufilme. O Insufilme, na verdade, é a marca, né? São as películas protetoras. É que nem quando você fala de palha de aço e bombril, entendeu, gente? A gente chama de Insufilme, então eu vou colocar aqui que eu acho que é mais fácil de entender. Eu já vi carros que têm Insufilmes bem na frente. Sabe naquele vidro na frente do motorista? Sim. Que você não consegue nem enxergar se alguém está dirigindo ou não, ou quem está dirigindo ou não. Teve alguma mudança, até na questão também da cor, da textura, alguma coisa? Sim, teve uma mudança muito importante no final do ano passado, que ele colocou o seguinte, hoje você, para ter no para-brisa, no vidro da frente do veículo, você pode ter até 28% a luz passando pelo insufilme. 28%. Então você pode ter insufilme no vidro da frente. E nos vidros indispensáveis para dirigibilidade, ou seja, os vidros laterais do motorista e do carona, 28%. Nos vidros traseiros, no vigia, aquele vidro de trás, e nos vidros do banco traseiro, pode ser 0%. Então, hoje em dia, aquele chamado G5, o insufilme G5, que é o insufilme zerado, ele pode ser na parte de trás do veículo. Mas o zerado seria o quê? É aquele que é bem escuro? Bem escuro, que você não enxerga nada dentro do veículo. Mas tem um porém também. Qual que é o porém? Veículos blindados, eles não seguem essa regra. Essa regra, ela não serve para veículo blindado. Então, um veículo que ele é blindado, ele pode ter G5 em todo o veículo. No vidro da frente, nos vidros do carona e do motorista. Sério? Sério. E aí tem uma outra coisa importante também, é o seguinte, a gente vê muito insufilme espelhado, isso é proibido, isso não mudou. Ah, eu já vi já mesmo. Eu até tive um cliente esses dias no escritório que ele falou para mim assim, eu fui parado e tirei o insufilme porque ele estava espelhado, eu sabia que estava errado, então eu já na hora a polícia me mandou tirar, eu tirei. Então assim, o insufilme espelhado não pode de jeito nenhum, e também tem uma questão interessante que é da bolha. A lei mudou agora em dezembro e fala o seguinte, se houver bolhas que impeçam a visualização dentro da faixa de visualização, ou seja, a gente tem um limitezinho ali em cima, perto do para-brisa, até mais ou menos 5 centímetros, depois você tem a parte da visibilidade. Não pode ter bolha. Não pode ter bolha também nos vidros laterais do motorista e do carona. Então é importante você ficar
atento a isso. Por quê? Porque as pessoas têm um insufilme, colocam lá atrás quando pegaram o carro e não trocam. E aí o insufilme vai dando bolha, e isso pode dar uma infração de trânsito e pode reter o carro para que seja retirado. Reter o carro? Sim. Mas essa infração de trânsito, ela é considerada o quê? Grave, não? Ela é uma infração de trânsito grave, mas o carro ele é retido até que você resolva. Então o que vai acontecer? O policial vai falar para você, tira o carro, tira o insufilme. Tá. Porque como é que ele vai... Primeiro é interessante a gente falar assim, como é que ele vai medir a luz? Ele precisa ter um equipamento. E as polícias não têm esse equipamento. Ah, não tem? Não tem, infelizmente. Então vai no não tem. olho. Vai no olho. Eu até peguei uma fotinho para você em casa também entender, porque eu estava com dúvida aqui. Tá espelhado para você, Rafa, só para a gente mostrar as porcentagens. Eu acho que está dando para ver, né? Olha, 5%, 20%, 35% e 50%, que vai então clareando, né? Isso. A permitida é 23%, que você falou? A permitida é 28. 28%. Então, tá entre essa 20 e 35%, né? Na parte de trás, por exemplo, o primeiro carro de 5%, se ele é um carro blindado, a gente pode tê-lo dessa forma como está. Dessa forma toda. Até menos, né? Mas se a gente tem um carro hoje que não é blindado, ele teria que estar ali entre o 20 e o 25, o 35, desculpa. E a parte de trás, sim, a parte de trás ela pode toda ser 5%. Olha, que interessante. Mas acho que fica feio o carro também, com cada um de uma cor. Eu até comentei isso. É o seguinte, lá nos Estados Unidos a gente tem isso, em alguns estados, principalmente na Flórida, por exemplo, você não pode ter insufilme nos vidros da frente. Nenhum? Então, nenhum. Na frente você diz o que? Na lateral? Na lateral do motorista e na lateral do carona. Não pode. Então você vê muito carro lá com insufilme só nos de trás. Ai, é feio, né? Fica estranho. Parece que a pessoa começou e não conseguiu terminar, né? Estranho. Então, a fiscalização acaba sendo precária nessa questão de insufilme. O que é importante é que, assim, todo insufilme que é colocado tem que ter a chancela. Então vai ter a chancela ali grudada no insufilme para falar qual que é o limite que está ali. O policial ele vai olhar ali. Ah, na frente está 28%, então tá ok. Por quê? Para ele ter a certeza, ele ia precisar de um equipamento que a polícia infelizmente não tem. Mas se não tiver a chancela do Inmetro ali, o carimbinho, o policial pode obrigar o motorista a retirar esse insufilme para que o veículo possa rodar novamente. Gente, vocês viram? Eu não sabia nem metade do que você comentou com a gente aqui agora. Então, insufilme, atenção, tem que manter em dia porque a bolinha pode dar multa. Você lembra de cabeça quanto que é essa multa, mais ou menos? É de R$195. Imagina, gente, vai ficar mais barato você pôr um novo e não ficar dando dinheiro para os outros. Sim. Porque você vai ter que pagar a multa e trocar de qualquer forma. Então já agiliza isso mesmo, não deixa para depois, que pode ser muito pior para você. A gente já volta comentando sobre CNH e quem está dirigindo. Muitas vezes o carro está registrado no nome de uma pessoa. E aí quem está dirigindo é outra. Aí essa outra leva a multa. Quem que paga o pato? Em quem está o nome e como que faz essa transferência. O Dr. Antônio José Dias Júnior já comenta com a gente, tá bom? Bora comentar um pouquinho? Aliás, uma boa notícia, fiquei muito emocionado. Essa doença é transmitida por um mosquito e faz vítimas principalmente entre as crianças. E agora, gente, chegou a solução. A vacina contra a malária. Que bênção, virou realidade. Quando você terminar de assistir essa reportagem, 2 crianças já terão perdido a vida por causa da malária. O parasita é uma das principais causas de morte infantil no mundo. Ano passado, foram mais de 600 mil mortes. Quase 250 milhões de pessoas foram infectadas em 2022, a maior parte no continente africano. O Brasil também conhece bem a doença, sobretudo na Amazônia, que ano passado registrou mais de 50 mil casos e 7 óbitos. O sofrimento de tanta gente deve acabar graças a mais um avanço da ciência. Após 30 anos de estudo, cientistas da Universidade de Oxford, aqui na Inglaterra, desenvolveram uma vacina para combater a malária. Depois de receber a chancela da Organização Mundial da Saúde ano passado, Gana se tornou o primeiro país no mundo a aprovar o imunizante para crianças de até 3 anos, o principal grupo de risco. Na fase de testes com 400 pessoas, a vacina, que precisa de 4 doses, apresentou 80% de eficácia. Um outro estudo, com quase 5 mil voluntários, será divulgado em revistas científicas nas próximas semanas. Os cientistas estão animados com os resultados. Um acordo com a gigante farmacêutica Serum, da Índia, vai permitir a produção de 200 milhões de doses por ano, quantidade suficiente para proteger 50 milhões de pessoas. Que alegria, hein, gente? É um dia para a gente celebrar. Eu sei que tem tanta notícia ruim, muitas vezes, até na televisão, e essa é uma notícia muito boa, que a gente realmente desejava tanto
e vai salvar tantas vidas. No próximo bloco a gente volta comentando com vocês sobre preço das compras no exterior. Você que gosta, que nem a nossa produtora Maíra está surtando já, porque olha, vai aumentar esse Shein, Shopee, Xixi, sei lá o que é o nome. Atenção que a gente já explica para vocês, tá bom? Não sai daí que a gente volta conversando sobre trânsito também e multas. Fica aí. 30 dias, a multa vai para ele. Então, assim, mas eu não tomei a multa, eu estava em Ubatuba e meu irmão estava usando o carro em São José dos Campos, eu tomei essa multa. Essa multa, se você não indicar no prazo, ela vai para você, proprietário do veículo. E aí agora nós temos a situação do condutor principal do veículo. O condutor principal é aquela pessoa que ela mais dirige. É como, por exemplo, no seguro. Quando você vai fazer a pólice de seguro, você fala assim, eu sou o dono do carro, mas não sou eu que estou dirigindo. Habitualmente, quem dirige é o meu irmão. Então, você hoje, com a sua carteira digital eletrônica, aquela do celular, o aplicativo, você consegue indicar o verdadeiro condutor. Você pega e fala assim, olha, o principal condutor não sou eu, é meu irmão, o CPF dele é tal, ele na carteira digital dele aceita essa indicação e você, como proprietário do veículo, não precisa ficar indicando as infrações que ele comete. Entendi. Daí, isso quando o carro já está com a pessoa sempre, né? Sempre com a pessoa. Agora, se a pessoa empresta esporadicamente... Esporadicamente, mantém do jeito que está, não precisa indicar o principal condutor, chegou a infração em casa, você preenche e manda para o órgão público. Preenche já com a informação daquela outra pessoa que realmente tomou... Do réu condutor. É, gente. No prazo de 30 dias. É uma dor de cabeça, mas vale a pena, porque o preço está caro, né? Vamos pensar um pouquinho. A gente até comentou, doutor, quando a gente lançou isso aqui, desse cadastro de bons condutores. A gente até falou quando eles estavam planejando, quando entrou em vigor, quando começou a dar problema no site, quando estava funcionando direito. Em que pé que está? Vamos explicar para quem está em casa também e não acompanhou essas notícias, o que seria esse cadastro? Hoje nós temos 6 meses já do cadastro positivo do bom condutor. É a mesma história da advertência. Então nós sabemos que aquele condutor que não tem infração por 12 meses, ele vai ter a bonificação de ter a sua infração transformada em advertência se for multa de 3 ou 4 pontos. Mas nós temos também o bom condutor. O que aconteceu? O Código de Trânsito pensou o seguinte, eu preciso dar um privilégio para aquela pessoa que dirige e não toma infração, aquela pessoa que dirige direitinho. E criou então o cadastro de bom condutor. Esse cadastro, ele teve como ideia de dar algum desconto. Hoje nós temos apenas 8 empresas que favorecem esse bom condutor. Chegou-se a cogitar no estado de São Paulo que aquele condutor que não tem infração nos últimos 12 meses ia ter um desconto no IPVA, só que isso ainda não foi para frente. Então hoje o cadastro do bom condutor, ele serve para você ter desconto, por exemplo, numa compra online ou então até mesmo na contratação de um seguro em determinada companhia de seguro. Mas infelizmente, no Brasil inteiro, nós só temos 8 empresas que favorecem esse bom condutor. E nenhum DETRAN, de nenhum estado da federação ou do Distrito Federal, tem esse desconto para você reduzir o seu IPVA, porque, poxa, você está ali dirigindo direitinho, se você não tomou uma multa, quer dizer que você é uma pessoa que dirige conforme a lei de trânsito permite. Então, falta um pouquinho do poder público, do nosso estado, do governador do estado de São Paulo, fazer esse desconto para quem é um bom condutor e não teve infração nos últimos 12 meses. Precisa funcionar, a ideia é boa, mas precisa funcionar mesmo, né? Estou com uma perguntinha aqui, até o pessoal da prefeitura, se quiser se manifestar, mandar aqui algum oi falando por que isso pode acontecer, confesso que já aconteceu comigo, tá bom? Prefeitura de São José não comunica as multas. Tive 4 multas e não foram comunicadas nenhuma. Isso já aconteceu comigo também. Eu fui me surpreender pelo aplicativo. Entrei no aplicativo, senti que tinha que olhar, olhei e vi que estava lá a multa. Isso é importante, Lucas, porque nós temos hoje o SNE, que é o Sistema de Notificação Eletrônica. Pode ser que você tenha se cadastrado sem saber, na hora que você baixou sua CNH digital, e aí a Prefeitura de São José dos Campos pode estar participando, eu não tenho essa informação. Sim. Eu sei que na cidade de Taubaté e no estado de São Paulo, o DETRAN de São Paulo faz parte, e aí as notificações deixam de ir para a residência. E a outra coisa importante também, que acontece muito lá no escritório, o cliente, ele troca de casa e esquece de alterar o endereço do cadastro do veículo. Nós temos 2 cadastros importantes no DETRAN. O primeiro é o cadastro da CNH. A CNH, ela só muda quando você vai atualizá-la. Então, se você tirou sua habilitação e hoje a habilitação pode ter até 10 anos, se você não alterar, o DETRAN não sabe que você mudou de casa. E o segundo cadastro, que independe do cadastro da CNH, é o veículo, é o cadastro do veículo. Se você se muda e não atualiza
atualiza seu endereço no Detran, as multas vão continuar chegando naquele endereço anterior. Então você tem que prestar atenção em duas coisas. Primeiro, se você se cadastrou no SNE, no Sistema de Notificação Eletrônica. Segunda, o seu endereço, o endereço do veículo seu está cadastrado da forma correta, por isso que pode ser que não chegou. Então, presta atenção nisso. Se você está cadastrado no SNE, você não vai mais receber infração no papel. Vai ser sempre no aplicativo da carteira de trânsito digital. Pois é, você vê, a gente às vezes faz ali a adesão, porque é bem mais prático você ter no celular e acaba tendo essas mudanças e a gente nem percebe, né? A última multa que eu recebi também em papel foi no endereço antigo que eu morava. E como meus pais moram ali ainda, eu acabei recebendo em mãos, né? Eu brinco que a minha CNH, eu já tenho habilitação, eu falo para minha esposa que é 20 anos, ela briga que é mais, eu tenho habilitação na casa dos meus pais até hoje. Então se eu for suspenso, vai chegar na casa dos meus pais, porque eu não atualizei até hoje. Aí você vai levar a bronca dos pais, você vê? Marmanjo já levando bronca. Fala um pouquinho sobre esse aplicativo da carteira digital. Legal essa pergunta que chegou pra gente, né? Tem a opção de pagar a multa com até 40% de desconto. Porém, no Detran, aparece a multa novamente em aberto, ou seja, para se pagar novamente. Como o Detran dá baixa nesta multa? Parece que eles não se comunicam, já passei por essa situação também. Não sei se demora alguns dias, se tem algum tempo certo de esperar. Nós temos a situação que quem faz a parte da carteira digital é o governo federal. E quem cuida das multas do estado de São Paulo é o Detran. E o Detran, ele cuida do licenciamento do veículo. Então, quando você tem esse desconto de 40%, é um desconto em que você abre mão do seu direito de defesa. Chegou a infração lá e você foi parado pelo policial e você sabe que estava errado. Por exemplo, esse cliente meu que me disse que estava com isso filme espelhado. Ele sabia que estava errado. Então, ele me disse, quando chegar a infração em casa, eu vou pagar com 40%. Eu vou abrir mão do meu direito de recorrer porque eu estou errado. E aí você paga para o órgão que te autuou. No caso dele foi a Polícia Rodoviária Estadual, que é o DR. Só que fica no documento do veículo. E aí é o RENAINF, que é federal. Então nós temos um problema de comunicação entre os órgãos públicos federais, o federal e o estadual. Mas assim, para você pagar com 40% de desconto, você tem que abrir mão do seu direito de defesa e pagar pelo aplicativo. Olha só, gente, várias perguntinhas. Obrigado pela participação de vocês. O Ney, que é nutricionista de Taubaté, está comentando aqui, ó. Paguei uma multa em 2019 e até agora não sumiram os pontos da minha CNH. Por que isso? Bom, vamos explicar o seguinte, Ney. Não é que os pontos não sumiram da sua CNH. Eles não servem mais para te suspender. Nós tivemos a pandemia em 2020, em que o Detran do Estado de São Paulo parou. De março de 2016 até março, até o final do ano, na verdade, até o final do ano agora, passado de 2022. Agora que está retornando. Quando você entra no site do Detran para verificar a sua pontuação, lá você tem duas opções. As dos últimos 12 meses ou o histórico inteiro. Essa multa de 2019, ela não vai servir para te suspender, por exemplo, a não ser que seja uma multa autossuspensiva, aquela multa que você passou no radar a 50% a mais, um bafômetro, por exemplo. Mas as multas, se for uma multa grave, gravíssima, média ou leve, ela só vai constar lá. Teoricamente, ela vai sair depois de 5 anos, mas você pode tirar o extrato dos últimos 12 meses que ela não vai aparecer. O importante é, dentro de 12 meses, você não ter a pontuação de 40, 30 ou 20 pontos para ser suspenso. Perfeito. Rafinha, então, olha, daqui a pouquinho a gente volta com mais perguntinha pro pessoal de casa também. Quer dar tempo de fazer mais uma? Vamos fazer essa aqui que eu achei legal também. Habilitação vencida. Olha a situação. Posso fazer indicação de condutor para alguém com habilitação vencida? Gera alguma outra multa? Olha isso. Eu gostei dessa. Você está sendo sincera, minha amiga. Você emprestou o carro para quem não devia. Será que você fez mais coisa errada do que deveria ou não? O que acontece? A infração de trânsito, ela é uma infração de momento. Então, assim, quando você indica um condutor que está com a habilitação vencida, vamos deixar bem claro, a habilitação vencida é o exame médico, porque ela continua servindo ainda como documento de identidade, tá? Então, quando você está com a habilitação vencida e recebe uma infração, teoricamente não pode gerar outra. Por quê? Porque aquela multa foi no passado. As multas só podem ser atuais. Então, assim, eu tenho um caso muito interessante no escritório em que a minha cliente parou em cima da faixa de pedestre. Chegou uma multa para ela dizendo que ela tinha passado o sinal vermelho. Então, nós fizemos recurso. Falando, não, olha só, ela está parada, o brake light está ligado, as luzes de freio estão ligadas. Aí a prefeitura cancelou a multa de ultrapassar o sinal vermelho. Por quê? Porque ficou muito claro que ela tinha parado em cima da faixa. Ela tomou a multa por parar em cima da faixa? Não, porque o tempo já tinha passado. Então, se você indicar um condutor de veículo que está com a CNH vencida, você não vai ter uma outra infração via de regra.
Você vê, gente, você vê que situação. E eu adoro conversar de trânsito, porque a gente acha que sabe de tudo, né? O básico acho que a gente até entende um pouquinho, mas sempre tem essas mudanças. A gente já volta com o doutor para falar sobre bafômetro. A gente sabe que tem toda uma polêmica ou uma dúvida. Você não bebeu, mas você não quer fazer. Sei lá por quê, mas você não quer fazer. E aí, como é que fica? Ele já responde para a gente. Bom, a mudança na cobrança de imposto sobre encomendas internacionais aumenta o combate à sonegação. Só que com isso, gente, comprar em sites que burlavam a lei e todo mundo gostava e nem pensava nisso, vai ficar mais caro. Vestido floral por R$ 48,50. Fones de ouvido Bluetooth a R$ 31,90. Preços irresistíveis que tornaram a Nicole freguesa assídua. Tem bastante eletrônico que acaba me ajudando. A minha câmera de gravação hoje. Eu fiz uma boa pesquisa nas lojas aqui, nas lojas de lá, mas compensou super comprar de fora. A partir de agora, quem gosta de fazer comprinhas nos grandes varejistas asiáticos vai ter que pensar duas vezes. Hoje, toda compra internacional é obrigada a pagar imposto, independentemente do valor. Só existe isenção para pessoas físicas que enviam encomendas de até $50. O problema é que, para não pagar a taxa, empresas se passam por pessoas físicas na hora da venda. Com a nova medida, nem as pessoas físicas estarão livres do imposto. E com todo mundo obrigado a pagar, a Receita pretende aumentar a fiscalização. A taxa, hoje em 60%, pode mudar com a reforma tributária. E ainda há dúvidas sobre como será a cobrança na hora da compra. As varejistas asiáticas como Shopee, Shein e AliExpress devem ser as mais impactadas. E olha, eu vou te falar, viu? Nossa produtora estava comentando hoje que ela adora comprar e é muito legal mesmo, né, gente? A diferença de preço é absurda. Mas, como tudo no nosso país, né, o olho gordo ali, ó, do leão tá bem gordo. Precisa arrecadar. Precisa arrecadar, né, gente? Precisa arrecadar. Conversar com Douglas Cruz, que vai trazer pra gente uma informação que foi destaque do Jornal do Meio-Dia de hoje. Aliás, meu amigo, tem a ver com o assunto de hoje, porque a gente está falando de leis de trânsito, multas e acidentes, né, meu amigo? Exatamente. Boa tarde, Lucas, para você e para todos que acompanham o programa falando nisso. Foi uma das matérias abordadas aqui no Jornal do Meio-Dia da Rádio Band Vale, os dados do painel Infosiga, que é esse sistema aqui do estado de São Paulo, que monitora os acidentes de trânsito em todo o estado. Infelizmente, mais de 47 pessoas já morreram em acidentes de trânsito aqui na região metropolitana do Vale nesse começo de ano. Grande maioria são pedestres, motociclistas e ciclistas, que são considerados esse elo mais frágil no trânsito da nossa região, né? A gente conversou com especialistas que abordaram bem esse tema aqui na Rádio Band Vale, evidenciando principalmente o crescimento dos aplicativos de entrega, né? O que aumenta o número de motofretistas e também aí a imprudência no trânsito, que é considerada uma das principais causas de acidente aqui na região. E como mudar essa situação? Segundo os especialistas, as prefeituras têm que adotar aí medidas de educação viária desde cedo para pegar a criança, ensinar aí todo o seu desenvolvimento, para mostrar para elas que o trânsito pode matar, inclusive mata mais que a violência na nossa região, e principalmente a fiscalização, que deve ser mais efetiva e penalizar no bolso, que é com isso que esse pessoal acaba aí tendo mais consciência. Outro ponto abordado também foi as mudanças de sinalização. A gente sabe que algumas cidades da região acabam pecando na sinalização viária, aumentando a possibilidade de aumento de trânsito. São fatores que levam aí a esse número bem grande de mortes, quase 50 mortes nesse começo de ano. Outro destaque aqui do Jornal do Meio-Dia é a situação das estradas. Chove em grande parte das rodovias da região, por isso o motorista deve redobrar a atenção e, principalmente, como a gente está falando, seguir a sinalização de orientação viária. Nesse momento, o trecho mais crítico aqui na região é exatamente na travessia de Balsas, onde neste momento, há 60 minutos, aí 1 hora, na saída de Ilhabela, a maré está um pouco forte. O motorista que está saindo da ilha tem que ter um pouco mais de paciência. Lucas. Perfeito, meu amigo. Excelente informação. Boa tarde para você, bom trabalho. Viu? Sempre aquele toque do tempo, né? O tempo vira um pouquinho, né, meu amigo? A gente tem que dar uma distância maior de segmento do carro da frente, para evitar qualquer engavetamento ou outro problema, né? Boa tarde. Boa tarde, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, no próximo bloco a gente volta para conferir. Você é daqueles que senta, aqui ó, tá aqui ó, senta de perna cruzada? Gente, pelo jeito não é bom não, viu? E a gente já explica para vocês por que pode trazer problemas de postura. E também a gente vai conferir dicas do Dr. Marcos Massal da Polipet, sempre cuidando muito bem do nosso amigo bicho.
sabe como criar um hamster? Você sabe quantas raças existem? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso no Meu Amigo Bicho. Meu Amigo Bicho, Estamos de volta, agora com a participação que a gente ama demais, gente, no programa. Todo mundo gosta do Dr. Marcos Massal da Polipet, né? E ele cuida muito bem dos nossos bichinhos de estimação. Bora ver a perguntinha que ele vai responder hoje? Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre criação de hamster. O hamster é um bichinho que tem sido utilizado bastante agora como animal de estimação. Nós temos dois tipos de hamster, né? O hamster chinês, que é aquele listradinho que parece uma melancia, e tem o hamster sírio, né? Que é o maiorzinho, de várias cores, e às vezes tem a pelagem mais comprida, que eles têm um temperamento um pouco mais dócil. O hamster é um bichinho que não tem tanto problema de saúde, né? Não precisam tomar vacinas. O mais importante na criação de hamster é cuidados com a alimentação, principalmente, né? Existe hoje em dia ração específica para hamster, mas além disso eles podem comer sementes, comer vegetais, né? Desde que não sejam muito aguadinhos, porque podem causar diarreia. Eles têm alguns probleminhas de pele, então é preciso verificar sempre, né, a condição da pele, da pelagem e alimentação, que é o básico dele. Normalmente o hamster ele tem hábitos noturnos, né? E eles devem ser mantidos em gaiolas específicas. Hoje em dia existe uma variedade muito grande de gaiolas com túneis, brinquedos, né? Rodinhas para eles se exercitarem. Normalmente eles têm um tempo de vida curto, porque eles vivem muito acelerados, né? Então normalmente eles vivem cerca de 2 anos de idade, que é um tempo curto para a gente, mas para eles é um tempo bem razoável, né? O hamster é um bichinho que também deve ser levado ao veterinário periodicamente, né, para ver se eles têm algum problema, algum parasita, né? Dessa forma a pessoa pode sempre manter a saúde dele em dia para que ele tenha uma qualidade de vida adequada. Essa foi a nossa dica de hoje. Até a próxima. Valeu, Dr. Marcos. A gente está conversando hoje sobre trânsito, recebendo o advogado especialista em leis de trânsito, Dr. Antônio José Dias Júnior. Pode mandar dúvida para o WhatsApp, estou recebendo bastante. Obrigado pela participação. Fala do bafômetro, que é tão polêmico, né? É algo que serve para deixar todo mundo com a orelha em pé, sóbrio, que é importantíssimo. Aqui a gente não defende nem um pouco bebida e direção, pelo contrário, dirigiu, não tem que estar sóbrio. Bebeu, vai de Uber, vai de táxi, vai de 99. Vai a pé. Vai a pé, vai embora, mas não, né, não pega o carro. Vamos pensar, a pessoa está lá, até tem uma perguntinha que eu já vou fazer aqui. A pessoa está lá, não bebeu, mas foi parada para fazer o teste do bafômetro. E por algum motivo não quis fazer. Às vezes não confia no que vai fazer. O que isso pode acontecer com essa pessoa? Primeiro, o bafômetro, para ele estar em exigência, para você poder usá-lo, ele tem que ter a aferição dele pelo Inmetro. Essa aferição ela tem que ser feita a cada 12 meses. Tá. Então, todo bafômetro que está transitando, que está com o policial, você pode pedir o certificado do Inmetro, para ver se está ok. Se eu pedir isso, o policial não vai pegar mal? Não vai. Ele tem guardado dentro da maletinha dele, onde ele guarda o bafômetro, ele também tem o Inmetro. Porque aquele bafômetro ele tem que ser aferido a cada 12 meses. Entendi. E aí faz todos os testes para ver se ele está ok, para voltar para a rua. Então, se você foi parado, você está suspeitando que aquele bafômetro não está funcionando, você peça. Uma coisa importante que nós temos agora, a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Estadual, elas estão usando o bafômetro de aproximação. Esse bafômetro de aproximação, ele não tem validade jurídica para aferir se a pessoa ingeriu ou não a bebida alcoólica. Espera aí, gente, isso é sério. Vamos lá. Que é bafômetro de aproximação. Enquanto o doutor vai falando, eu vou ver se eu acho uma foto para a gente saber isso. Esse bafômetro de aproximação, ele não tem a qualidade jurídica para aferir se a pessoa bebeu ou não, se ingeriu ou não bebida alcoólica. Ele serve só para pegar o ar de dentro do carro, o ar da boca da pessoa. E aí aquele enxaguante bucal, aquele bombom com licor, ele acaba caindo nesse bafômetro. Por quê? Porque ele pega esse ar que está na boca.
diferentemente do bafômetro oficial. O bafômetro oficial, ele pega o ar do pulmão, então a pessoa tem que assoprar ali com força, com um momento, por 1, 2, 3 segundos, para dar a aferição correta. Então, se você for parado pelo policial militar ou policial rodoviário federal ou estadual e ele te oferecer o bafômetro de aproximação e você não tiver bebido e aquele bafômetro de aproximação acusar, ele fica verde ou vermelho. Ficou vermelho, você pode e deve pedir para fazer o bafômetro oficial. Se você se recusar a fazer o bafômetro, mesmo que você não tenha bebido, você vai receber uma infração igual àquela infração de quem bebeu um pouco, que é R$ 2.934,74, 7 pontos na carteira e uma suspensão por 12 meses. Ou seja, você fica sem dirigir por... Só de negar. Só de negar. E uma coisa importante, Lucas, que quando a gente fala em suspensão por 12 meses, não são 11 meses e 29 dias, não são 11 meses e 20, não, são 12 meses mesmo, não tem como você diminuir. Ah, eu fui um bom condutor a minha vida inteira. Você vai ficar suspenso por 12 meses. Então, se você se recusar a fazer o bafômetro, saiba que a multa vem com R$ 2.934 e que vai dar uma suspensão. Se o bafômetro de aproximação, ele acusou e você talvez tivesse bebido há 10, 12 horas, no dia anterior, faça o bafômetro oficial, porque o bafômetro oficial vai pegar de dentro do pulmão, não o da boca. Então o certo é andar com os dois tipos de bafômetro, é isso ou não? Hoje eles andam com 2 tipos, por quê? Porque cada vez que você vai fazer o teste do oficial, você tem que trocar a biqueirinha ali, a biqueirinha. Você troca a biqueirinha e joga fora. Então, assim, para evitar daquela pessoa que ele parou por causa da Covid, isso, também, né? Para evitar aquela pessoa, para evitar o gasto muito grande de biqueirinha, ele só aproxima. Só que um detalhe, esse bafômetro de aproximação... Eu tenho a fotinha aqui, põe pra gente, por favor, Rafa. Se eu não me engano, esse aqui, pelo que eu pesquisei esse aqui, mesmo, que parece eu falo para os clientes, parece uma lanterna. Parece uma lanterna. Decora e você em casa, gente. Então imagina o seguinte, Lucas, eu sempre brinco com o pessoal. Você tá dirigindo sem ter bebido, o seu companheiro do lado lá tá mamado. Você vai buscar um amigo na balada, o amigo bebeu todas. Empestei o carro inteiro. Esse bafômetro vai pegar. Ele vai ligar um negócio perto do carro, já vai explodir. Explode. Esse bafômetro pega. Você entendeu? Porque ele vai pegar o ar inteiro que está no carro. Entendi. Daí o policial vai falar assim, olha, acusou aqui, melhor você não fazer. Mas eu não bebi. Faça. Se você não bebeu, você faça o teste do bafômetro, mesmo que o bafômetro de aproximação tenha acusado. Entendi. Porque ele pegou o ar que está no ambiente. Entendi. Então essa é a dica. E aí também pedir para ver se está laudado certinho lá. Sim, se você está com dúvida, peça o inmetro do bafômetro. Que o policial ele vai te entregar esse inmetro e você vai ver que ele foi aferido. E aí vai ver se está dentro dos 12 meses. Você vê, gente, que situação, que nem aconteceu a situação aqui com o querido. Coloca para mim, por favor, o Etilon. Ele disse que foi parado numa blitz, realizou o teste do bafômetro. No meu auto de infração veio recusa ao teste. Mas em um momento foi me apresentado esse outro equipamento. O que acontece, Lucas? Muitas pessoas me relatam isso no escritório, porque o policial, dependendo se ele não for uma blitz, ele deixa esse bafômetro guardado no porta-malas, porque ele não tem necessidade de ficar andando. Sim. Então, se for uma blitz, geralmente ele fica com ele na mão. Se você se recusa, o policial vai dar, porque a infração que está no artigo 165A do Código de Trânsito Brasileiro é recusar-se a submeter a qualquer teste que possa ver se tem influência de bebida alcoólica. Então o policial ele não precisa te apresentar o documento, ele não precisa apresentar o etilômetro. Ele simplesmente vai falar assim, olha, você quer fazer o teste? Se você falar não, ele já vai te dar a infração. Só que tem um detalhe muito importante. No auto de infração, deve constar que ele te ofereceu o equipamento, qual equipamento ele te ofereceu, com o nome, a marca e o número de série. E se não tiver isso? Se não tiver isso no auto de infração, é passível de anulação, ou seja, a multa deixa de existir. Daí você tem que procurar um advogado especialista que entenda de direito de trânsito para que ele possa fazer a sua defesa, o seu recurso ou então entrar na justiça, porque está no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que é o manual que define todas as infrações, como elas devem ser preenchidas. E lá fala que você tem que ter o modelo, o número de série e o teste, se foi feito ou não. Não foi feito o teste, então tá lá, modelo, marca e o número de série. Você vê, gente, aí você pode se livrar disso. Olha, adorei saber disso também, viu? O programa de hoje está incrível, né? Estou recebendo mais perguntinha aqui, pode continuar mandando, que a gente vai continuar fazendo aqui, mas agora vamos para a notícia? Ou é a previsão do tempo? O que é? Bora saber então como que fica o tempo para hoje. A gente sabe que está tendo essa mudança, já choveu um pouquinho aqui em São José. E aí, Amanda, boa tarde.
Olá, muito boa tarde, Lucas, e a todos que nos acompanham através do Falando Nisso. O dia já amanheceu com muita variação de nuvens e a imagem de satélite mostra o avanço de uma frente fria que vai provocar chuva nesta sexta-feira. Aliás, as pancadas podem se espalhar desde a Serra da Mantiqueira até o litoral norte de São Paulo e podem até ganhar intensidade, especialmente à tarde, com a chegada da frente fria. Uma chuva que pode vir acompanhada por ventos, trovoadas e descargas elétricas e são esperados volumes entre 10 até 20 milímetros na região. Temperatura máxima hoje de 26 graus em Taubaté, 27 graus em Caraguatatuba. Já na cidade de Lorena, temperatura máxima de 27 graus, também com possibilidade de pancadas de chuva, 24 de máxima prevista em Santo Antônio do Pinhal e 27 graus em São Sebastião. Inclusive, falando do litoral norte de São Paulo, o mar já começa a ficar um pouco mais agitado, com ondas de 1,5 metro de altura, mas os ventos ainda serão fracos, menos por enquanto. Rajadas que não devem passar dos 23 km por hora. Em São José dos Campos, chove nesta sexta-feira, mas o sol ainda aparece um pouquinho, mesmo que entre nuvens, máxima de 26 graus. Final de semana com tempo bastante fechado, céu nublado, chuva a qualquer momento do dia e queda na temperatura depois da passagem da frente fria. Máxima de 24 graus no sábado e 25 graus durante o domingo. Ei, final de semana de preguiça, hein, gente? Olha, essa notícia me complicou, porque ó, eu tô aqui assim, ó, sento bonitinho assim, que fica mais chique, né? Mas parece que não pode, gente. Em casa, no trabalho, a gente passa a boa parte do dia sentado, né? E às vezes a gente faz o quê? Cruza a perna, por conforto, por ficar mais bonito, né? Mas essa postura traz problemas sérios para o nosso corpo. Atentos à aula, os alunos não percebem, mas acabam sentando das formas menos confortáveis. Normalmente eu apoio na cadeira da frente, mas em geral eu sento assim, por cima da perna. Sempre é a direita por cima da esquerda, ou então eu também gosto de fazer assim. Nesse curso de engenharia, eles têm uma vantagem, que tem uma aluna que já é formada em fisioterapia. Então você sabe a melhor forma de cruzar a perna. Bom, o ideal é que não fique muito tempo cruzado a perna, né? Pode prejudicar a articulação, a circulação, né? Sentar de pernas cruzadas aumenta as chances de desalinhar o quadril. Estudos revelam que um lado do corpo pode ficar mais alto do que o outro, além de aumentar o risco de formação de coágulos. É que as pernas cruzadas alteram a velocidade com que o sangue circula pelos vasos sanguíneos das extremidades inferiores. Robert é presidente do Comitê de Coluna da Sociedade Brasileira de Ortopedia. Ele analisou a forma como os universitários sentaram na aula. Segundo ele, o aluno que senta em cima do pé é o que mais prejudica o corpo. Está cruzando a perna, sobrecarregando o quadril contralateral e debaixo da coxa passa uma estrutura que é nobre, é o nervo ciático. A cruzada de pernas com a canela sobre o joelho é a menos prejudicial, mas o ideal mesmo seria manter a postura dos 90 graus. Se você ficar 90 graus com o seu quadril sentado, 90 graus com o joelho e o pé em 90 graus, 90, 90, 90, em geral você consegue dividir esse apoio de forma uniforme. Não é um grande desafio. Temos apenas que ficar atentos para manter o corpo assim durante o maior tempo possível, sem relaxar. Acertou a postura. Melhor, né? Prefiro evitar agora. Ah, é complicado, viu? Imagina eu apresentar o programa assim, Holanda Moraes, não fica bonito, né? Ó, você não acha que fica mais charmoso eu assim, não fica mais legal? Fica super charmoso, então, prefiro. A minha coluna que lute, amiga, não vamos mudar. Boa tarde pra você, tudo bem? Oi, Lucas, boa tarde. O que tá rolando na web, hein? Olha, teve um ator de Hollywood que preocupou os fãs e também autoridades, porque ele simplesmente evaporou. Foi isso que aconteceu. O ator e cantor Drake Bell, famoso por estrelar a série da Nickelodeon, Drake and Josh, deu risada depois de ter sido dado como desaparecido lá na Flórida, nos Estados Unidos. Na noite de ontem, o artista se manifestou pelas redes sociais e falou sobre o que aconteceu. Ele escreveu assim: "Você deixa seu telefone no carro, não atende durante a noite e dá nisso?" E colocou um emoji de riso. O Departamento de Polícia de Daytona Beach divulgou nas redes sociais que Drake estava desaparecido na manhã de quarta-feira e informou que ele foi visto pela última vez na noite de quarta, em um carro perto de uma escola pública na Flórida. Então, muitos seguidores acharam que se tratava de uma farsa, mas as autoridades policiais reforçaram que a publicação era autêntica. E o que chamou a atenção é que a polícia destacou no comunicado que temia que o ator estivesse em perigo. A informação de que ele foi encontrado foi divulgado ontem à tarde e, na ocasião,
foi informado apenas que ele estava seguro. Nos últimos anos, o Drake se envolveu em várias polêmicas e chegou até a cumprir 2 anos de liberdade condicional depois de se declarar culpado por acusações de abuso feito por uma mulher, quando na época ela tinha apenas 15 anos. Então ele não é muito flexicheire, né? Verdade. Então ele desapareceu, deu uma sumidinha, né? Tava Quis evaporar. aprontando, pode ser, né, minha amiga? Deixou o celular, não atendeu. Hoje em dia também é preocupante, né? É, sabe que a pessoa com responde na certeza. hora, não respondeu, aconteceu alguma coisa. Sinal de alerta mesmo. Obrigado, viu, Melinda? Excelente final de Beijo, semana bom pra final de você. semana. Um beijo pra você. No próximo bloco, a gente vai conferir, gente, que a cada 9 segundos acontece uma tentativa de golpe aqui no nosso país. Não sai daí, então, que a gente já explica pra você como você pode se proteger. E a gente volta falando de leis de trânsito também. Estamos de volta falando sobre lei de trânsito. O doutor Antônio José Dias Júnior está aqui explicando para a gente novidades, para a gente ficar atento também. E olha só, já já a gente vai falar uma notícia que fala sobre golpes, e a querida acabou de mandar aqui para mim. Boa tarde, me mandaram isso no meu e-mail, só que não tenho carteira de habilitação nem carro. Será que usaram meu CPF? Aí comenta até aqui, ó, que a pessoa tem que clicar para resolver essa situação. É golpe. É golpe, e olha só que interessante, lá estava escrito Detran Brasil. Nós temos hoje, o Detran, ele é estadual, né? Então nós temos o Detran no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e no Distrito Federal, o Detran lá do Distrito Federal. Então você já consegue identificar o golpe quando está escrito Detran Brasil. E o Detran nunca vai te mandar um e-mail sem informação se você não tiver cadastrado, ainda mais você que não tem CNH. Se você tem uma CNH e você já se cadastrou no portal do Detran do estado de São Paulo, lá quando você faz o seu cadastro, tem a frase de segurança. Então você coloca a frase. Toda vez que o Detran for te mandar um e-mail, ele vai te mandar um e-mail com aquela frase que você cadastrou e só você sabe. Então nesse caso, dá para ver que é um golpe. Clicar em link é para justamente tentar fazer o phishing, para pegar informação e você sofrer um golpe e perder um pouco de dinheiro. Pois é, então a Camille foi muito rápida mesmo, viu, Camille? Parabéns aí pela sua iniciativa de perceber que não tem CNH e que realmente isso era um golpe. Aliás, vamos pensar um pouquinho, né? Você acha realmente que é possível uma pessoa que nunca te viu te ligar ou mandar uma mensagem fazendo uma oferta imperdível? Gente, ninguém faz isso, tá bom? Infelizmente, ninguém dá dinheiro pra gente do nada. O mesmo vale para os bancos, que não ligam para os clientes oferecendo também nada. Então fique atento, por favor, porque a cada 9 segundos acontece uma tentativa de golpe no nosso país. A esposa do Rony caiu no golpe do motoboy. Recebeu uma ligação de uma falsa central de atendimento dizendo que o cartão tinha sido clonado e que ele deveria ser entregue a uma pessoa que iria buscar na casa dela. Por telefone confirmou a senha e o estrago estava feito. Uma central telefônica também que fica muito idêntica a uma central tradicional dos bancos, né? E ela foi conversando normalmente e acreditou que se tratava do banco mesmo, né? A cada 9 segundos, uma pessoa sofreu uma tentativa de golpe no Brasil em 2022. Mais da metade deles mirando contas bancárias e cartões de crédito, segundo dados da Serasa. Os tipos de golpe estão sempre mudando, mas a intenção continua a mesma: enganar a vítima para que ela forneça dados voluntariamente, faça pagamentos indevidos ou clique em algum link malicioso que infecta o computador ou o celular, dando acesso total para o criminoso. Por isso, é importante desconfiar sempre, principalmente das ofertas generosas anunciadas em redes sociais, e jamais clicar em links enviados pelo WhatsApp ou por e-mail. Antes de qualquer concretização de transações bancárias ou que a vítima clique em eventuais links recebidos, entre em contato ou com um membro familiar para pedir uma orientação, no caso de um idoso, ou desligue a ligação imediatamente. Eu faço isso, eu já bloqueio tudo. O bom é que meu celular até fala, possível fraude, eu nem atendo mais, já vou lá no bloquear direto, nem dou atenção para esse povo que não tem o que fazer, né? Perguntinhas que vocês mandaram, vamos tentar agora nesses últimos minutos que a gente tem, responder. O doutor comentou já um pouquinho, mas tem um desdobramento aqui, olha só. Final da minha placa é 9, fiz o licenciamento em novembro, paguei no banco a taxa e as multas que apareceram no Renavan, porém não atualizou o documento do Detran. Ela comenta o que pode ser, o doutor já comentou, mas ó, estou irregular mesmo tendo pago o licenciamento? Às vezes lá não está atualizado, mas se me pararem, pedirem minha carteira, e aí? Está irregular.
Interessante é que isso nós estamos falando, eu conversei com a Rádio Bandeirantes de São Paulo em novembro do ano passado sobre isso e continua acontecendo. O Detran do Estado de São Paulo tem um problema grave de comunicação com o Renainf. Então essa multa não saiu do Renainf, o seu licenciamento ele não está válido desde novembro, por mais que você esteja com ele pago. Se não saiu o documento lá, licenciamento no seu caso 2022, ou se foi desse ano, você tem até novembro para fazer, mas pelo que eu entendi foi do ano passado. Então você está irregular, você não pode andar com esse carro. Procure o Detran onde você tem o carro registrado, marque um horário lá e resolva, porque se você for parada, você pode tomar uma infração de trânsito por dirigir com o veículo sem licenciamento, e esse é um dos únicos motivos que o veículo pode ser guinchado ainda. Então assim, você vai ter um problema de tomar uma infração de trânsito, ter o veículo guinchado, pagar o guincho, pagar o pátio e uma dor de cabeça por uma culpa que não é sua. É claro que depois você pode procurar a justiça para reaver esse dinheiro, mas a dor de cabeça ela vai acontecer. Olha só, uma dor de cabeça que eu tive igualzinha a você, amigo. Idêntica. Será que é o mesmo radar? Boa tarde, sou Edgar, eu tomei 4 multas de um mesmo radar. Isso assim, coisa de minutos na cidade de Jacareí. 9 pontos na CNH. Eu fui, voltei, sabe, não sei se é Jacareí ali ou é São José, ainda perto ali da Century, mas tem um radarzinho ali danadinho. Na ida e na volta eu tomei multa. Isso porque eu fui levar um amigo lá no Vila Branca. Isso de manhã, no domingo e no final da tarde. No mesmo. O que acontece é o seguinte, se forem radares diferentes, as multas estão ok. O que não pode acontecer, por exemplo, é você passar por um radar e esse radar ele te multar 2 vezes no mesmo minuto. Ah, tá, entendi. Tá? Então assim, se você tomou 4 multas numa cidade que na mesma via, mas que são 4 radares diferentes, as multas estão ok. E se for o mesmo radar que nem eu fiz, de manhã... Aí você precisa prestar mais atenção. Ai, gente, que raiva que me deu, vocês não têm noção. Nossa, mas que eu xinguei aquele radar, vou te falar. Se eu fizer uma indicação de condutor pelo SNE para outra pessoa, consigo desconto de 40% no meu aplicativo ou no aplicativo do condutor indicado? Muito boa essa pergunta. Eu adorei essa pergunta. Essa pergunta é ótima porque a gente consegue tirar uma dúvida essencial. A infração de trânsito, ela é para o carro, ela é para o dono do carro. Então, assim, se você indica o condutor, você, dono do carro, que vai pagar pela infração, não é o condutor. Então, você vai fazer o desconto no seu aplicativo, tá? O condutor, ele só vai receber a pontuação, porque caso você não pague a infração de trânsito, seja com 40% de desconto, com 20% de desconto na Jari, ou você deixa para pagar no licenciamento, você, dono do carro, que vai ter seu nome inscrito na dívida ativa do Estado, do município ou da União, e você, dono do carro, é responsável pela parte financeira da infração. A pontuação vai para o condutor. Vai para o condutor, perfeito, viu? Doutor, muito obrigado pela participação agradeço. de hoje. Deixa eu só mandar um grande beijo para minha tia que fez aniversário ontem, a tia Sônia, que assiste a gente todo dia. Então eu quero mandar um beijão, tia. Não pude almoçar com você ontem, mas eu estou aqui hoje mandando um beijo. Obrigado, um beijo para você, tia Sônia. Deus abençoe muito, viu? Bora ver quem vem segunda-feira no programa? Não vai dar tempo? Tudo bem, gente. Obrigado pela companhia de vocês, viu? Segunda-feira estamos de volta 1h da tarde. E amanhã tem Manhã na Band também às 10 horas da manhã ao vivo, eu com a Mariana Feliz. Tchau, tchau.